Olá, queridos, bom dia na graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero continuar refletindo com você e na manhã de hoje, na nossa série do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, eu quero orar, refletir com você sobre sal da terra e luz do mundo, aqueles que foram chamados para transformar. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Quando Jesus ele proferiu essas palavras, ele estava descrevendo o papel crucial de cada seguidor seu, o papel que cada seguidor desempenha neste mundo. O sal e a luz são elementos muito simples, mas poderosos, com um impacto significativo. O sal preserva e dá sabor, enquanto a luz ilumina e orienta. Assim como o sal e a luz são vitais em nossas vidas cotidianas, a missão do cristão também é essencial na sociedade. Não fomos chamados para viver de maneira isolada ou escondida de forma alguma, mas fomos chamados para sermos agentes de transformação. O Senhor aqui, Ele nos convida a refletir sua luz e a preservar a sua verdade no mundo, sendo visíveis e impactantes em todos os lugares onde nós estivermos. O sal, ele tem um propósito fundamental: preservar e dar sabor. Jesus nos chama para sermos como o sal. Em um mundo que se perde, em um mundo que se corrompe constantemente, a vida cristã, ela não pode ser uma vida isolada, mas uma vida de impacto. E o sal, ele não pode ser escondido. E a luz não pode ser colocada debaixo de uma mesa, enfim, ficar escondida. Quando Jesus nos chama para ser a luz do mundo, o sal da terra, Ele está nos convidando a viver uma vida que irradia a sua verdade, o seu amor, a sua graça para aqueles que estão à nossa volta. O sal preserva, assim como nós somos chamados a preservar a verdade do Evangelho. Falar de verdade hoje é falar de algo muito estranho a tudo que a gente tem visto. O mundo, vidas se firmando em mentiras. O sal também, ele dá sabor. E nossa vida, ela deve refletir a beleza e o sabor de Cristo, atraindo as pessoas para Ele. Não podemos viver a nossa fé de forma escondida ou limitada, porque o chamado de Jesus é para ser sal e luz, e isso vai exigir que sejamos visíveis e impactantes em nosso mundo. Assim como o sal se destaca pelo seu sabor e a luz por sua visibilidade, nossa vida em Cristo, querido, ela deve ser o reflexo claro e radiante de quem o próprio Cristo é. Se a nossa fé não impacta as pessoas ao nosso redor, algo pode estar fora de lugar. Precisamos rever isso. Precisamos ser sal e luz de forma ativa, fazendo a diferença onde quer que nós estejamos. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem executado o seu papel de sal e de luz desta terra? Onde você tem sido sal e luz? Em quais áreas da sua vida, de repente, a sua fé, ela precisa brilhar mais, brilhar de forma mais intensa? Eu quero te convidar a refletir sobre isso. Há alguém em sua vida que precisa ser tocado pela luz de Cristo? Ou quando foi a última vez que você se permitiu ser um reflexo claro da verdade
e do amor de Deus de maneira visível e impactante. Quando você se permitiu ser usado, ser um instrumento, um agente de transformação, querido, é algo para que nós reflitamos. Eu quero convidar você a orar neste momento exatamente sobre esta palavra. Eu te convido a entrar na presença do Senhor fazendo isso agora. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo ao Senhor para que a nossa vida, se ela não tem sido, que ela se torne um reflexo do Senhor. Que a nossa vida, Senhor, ela seja tocada pela presença do Senhor e que a minha presença, a presença dos meus irmãos, venha trazer sabor, venha preservar a verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos esta luz em meio às trevas, em meio à escuridão. Nos ajuda a impactar o mundo com o seu amor. Que eu e os meus irmãos não venhamos a nos escondermos, mas que possamos viver para a Tua glória. Que a nossa vida seja como sal e a luz, trazendo essa transformação, trazendo esperança a todos aqueles que estão ao nosso redor. Queridos, reflita sobre isso, que essa seja uma oração verdadeira na nossa vida. Jesus, ele nos chama a um propósito muito claro: ser luz, ser sal em um mundo necessitado de verdade e de amor. Não fomos feitos para viver isolados ou para nos escondermos na nossa fé. Não somos agentes secretos de Cristo. Fomos chamados para viver de forma visível e impactante, sendo exemplos de transformação onde quer que estejamos. Que possamos ser assim como o sal que preserva a verdade do Evangelho e que sejamos assim como a luz que ilumina as trevas, conduzindo as pessoas a Cristo. E ao viver de maneira fiel, visível e autêntica, estaremos cumprindo o chamado que Jesus nos deu para transformar o mundo ao nosso redor. Pense sobre isto. Na manhã de hoje, esse é o meu convite a você, esse é o convite do Senhor a você. Chamados para transformar. Que Deus te abençoe. Bom dia.